mais uma vez, muito bem-vindo ao seu programa Vamos Falar de Saúde. Diz-se nos meios de comunicação social que Portugal é um país cansado, porque dormimos pouco e mal. Consome-se também muitos medicamentos para combater as noites em claro. Seria esta uma das causas para o aumento na prevalência de perturbações de saúde mental entre nós? Lançado então está o nosso tema de conversa para este programa e, mais uma vez, deixem-me que vos apresente o nosso convidado, que aliás já esteve connosco há 3 semanas atrás. Temos connosco o Dr. Pedro Espada Santos, ele é médico e está a fazer a sua especialidade em Psiquiatria e Saúde Mental. Dr. Pedro, bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar sobre saúde mental e em especial do tema que hoje vamos abordar. É um tema que eu gosto particularmente porque, como vamos perceber ao longo destes momentos de conversa, abrange, toca em tantas áreas, é tão importante para a saúde, quer física, quer mental das pessoas, que merece uma atenção especial quando falamos sobre saúde e ainda mais quando falamos sobre saúde mental. Muito bem. Eu começava já com uma pergunta, desta vez começo eu a fazer uma pergunta: como é que o Daniel define sono? O que é o sono? Muito bem. Há aqui uma inversão de papéis. Muito bem. Ok. É aquilo que nós fazemos à noite quando queremos descansar, interromper as nossas atividades. Mas eu devolvo a pergunta, está bem? Então, Pedro, diz-nos, por favor, o que é o sono? Reparem, o sono, todos nós sabemos o que é o sono, mas todos nós temos dificuldade em definir o que é o sono, não é? Porque é algo que todos os dias, ciclicamente, nós passamos por este processo, digamos, fisiológico, mas temos alguma dificuldade em definir. Eu trouxe aqui uma definição, uma de muitas definições sobre o sono, que diz que o sono é uma condição fisiológica da atividade cerebral, portanto, é algo que se passa ao nível do nosso cérebro e nós conseguimos perceber, fazendo determinado tipo de exames em eletromiogramas, conseguimos perceber que a atividade do cérebro vai mudando ao longo do sono e é diferente quando nós estamos acordados de quando estamos a dormir, que é uma atividade periódica, portanto, ciclicamente nós passamos por esta fase de sono no nosso dia, que é caracterizado por uma mudança no nosso estado de consciência e por uma diminuição da nossa sensibilidade aos estímulos externos, portanto, aos estímulos ambientais. Se nós ouvirmos barulho, se nós vermos acontece alguma coisa, se nós estamos num sono, em especial na fase de sono profundo, nós temos muita dificuldade em ser despertados por estes estímulos ambientais, digamos assim. Depois sabemos também que o sono é acompanhado por alterações ou características motoras, portanto, do nosso corpo, posturais e vegetativas próprias. O que é isto? Há alterações no nosso tónus muscular, na nossa posição, na nossa frequência cardíaca, na nossa frequência respiratória, por aí fora, que são características do sono e que são específicos de determinadas fases do sono. O sono também acontece em ciclos previsíveis e é, digamos, uma forma reversível da alteração do nosso estado de consciência e é esta reversibilidade espontânea, portanto nós acordamos a maior parte das vezes espontaneamente, que a distingue de outras situações que nos alteram o estado de consciência, por exemplo, como o estado de coma, que é uma alteração patológica, digamos, do nosso estado de consciência, que tem muitas coisas semelhantes com o sono, excepto estas características de que é reversível espontaneamente, algo que é típico do sono e que não é típico das outras situações.
Eu, quando estava a estudar o sono, encontrei uma frase muito interessante que acho que vem retratar um bocadinho a importância do sono. Há um autor que diz que o sono é para o indivíduo o mesmo que dar corda a um relógio de corda. Bom, hoje em dia nós já não, a maior parte de nós não usa relógios, usamos um telemóvel que nos diz as horas, já são poucas as pessoas que usam um relógio e ainda mais um relógio de corda. Portanto, eu diria, numa perspectiva mais moderna, que o sono é o carregar do nosso telemóvel para que ele possa desempenhar as funções para as quais foi criado no dia a seguir ou nas horas seguintes. Portanto, nós precisamos do sono para recarregar o nosso corpo digamos, de vida e de saúde, e daí a importância que o sono tem no nosso dia-a-dia. Não sei se ajudei a compreender o que é o sono. Pedro, muito obrigado por definir de uma forma muito mais fisiológica, não é? Algo que nos é tão familiar, não é? Mas que às vezes é difícil. Agora, sabemos que o sono está relacionado com várias doenças, não é? É verdade, existem doenças que são específicas do sono, ou digamos assim, que são primárias do sono. Estas doenças habitualmente são classificadas em grupos, temos cerca de 8 grupos que englobam mais ou menos 85 perturbações do sono que são consideradas doenças. Temos, por exemplo, as insónias, que será aquela mais frequente e que mais pessoas têm e que se confrontaram com elas, mas para além das insónias temos os distúrbios respiratórios do sono, que também são muito frequentes, como o síndrome da apneia, por exemplo, obstrutiva do sono, é algo que também é muito frequente, que está muito relacionada com o ressonar, não é? Com a roncopatia, como se diz em termos médicos, o ressonar, ter uma respiração ruidosa quando estamos a dormir. Depois há as hipersónias, que digamos que é o inverso da insónia, em que há um aumento do tempo de sono, que podem ser vários, dos quais destaco, por exemplo, a narcolepsia, que é uma patologia deste grupo. Depois temos os distúrbios dos ritmos circadianos, e mais à frente vamos falar um bocadinho dos ciclos circadianos, como, por exemplo, vou dar 2 exemplos que todos percebemos: o jet lag, quando nós viajamos para outro sítio que tem um fuso horário diferente, temos um distúrbio do ritmo circadiano, ou, por exemplo, aqueles que trabalham por turnos também se enquadram nestes distúrbios. Interessante que a Organização Mundial de Saúde, há uns anos, classificou o trabalho por turnos como uma patologia do sono. E depois temos, entre outras, por exemplo, de falar só de mais uma, com as manifestações motoras noturnas, ou seja, os movimentos que ocorrem durante o período do sono, e, por exemplo, um que é muito frequente também, que as pessoas queixam-se muito, que é o síndrome de pernas inquietas, que muitas vezes está relacionado, digamos, com uma má qualidade do sono. E, para além disso, o sono também surge muitas vezes na saúde mental como um sintoma secundário de determinada patologia, e vou dar um exemplo. Por exemplo, na depressão é habitual que exista uma insónia terminal de existir no final do período de sono, portanto a pessoa acorda muito cedo e já não consegue dormir mais. É frequente haver este tipo de insónia na depressão, e noutras doenças também mentais, que o seu agravamento, digamos, a recorrência ou o período de crise muitas vezes inicia-se, por exemplo, com uma alteração do nosso padrão do sono, como, por exemplo, em alguns casos, na doença bipolar, em que o primeiro sintoma de uma agudização da doença é a pessoa começar a ter uma pior qualidade de sono, a dormir menos, e isso é indicativo de que algo não está bem ou está a começar a correr pior, e, portanto, deve ser tido em atenção nestas doenças. Mas, portanto, é um conjunto muito grande de patologias que estão associadas especificamente à questão do sono. Bem, eu percebo que, portanto, o sono tem aqui um papel tremendo, até a contar por estas inúmeras patologias associadas ao sono, não é? Pedro, diga-nos um pouco mais sobre a importância do sono, então.
as consequências da privação do sono e o papel que o sono tem no funcionamento normal do nosso corpo. Assim como o sono, eu penso que nós também conseguimos perceber que quando não dormimos, o que é que se passa, que algo acontece, que algo se altera em nós, no nosso comportamento, no nosso humor, na maneira como nós reagimos às situações. E há muitos anos que se tem vindo a estudar o sono, quer do ponto de vista fisiológico, quer do ponto de vista das manifestações destas alterações, e nós sabemos que existem várias consequências da privação de sono. Uma delas é óbvia, que quando nós dormimos mal, no dia a seguir vamos estar mais sonolentos e temos mais dificuldade em desenvolver as nossas atividades. Há uma diminuição da nossa capacidade de fazer coisas, portanto, do nosso desempenho em termos de atividades motoras, no nosso trabalho, por exemplo. Temos lapsos de atenção, temos dificuldade de concentração, temos o tempo de reação mais prolongado, e reparem que, em alguns países, as pessoas que têm o síndrome da apneia obstrutiva do sono e que têm um nível muito grande de sonolência diurna, essas pessoas estão proibidas de conduzir devido ao aumento do risco de acidentes de viação, devido ao aumento desta sonolência diurna. E depois também temos aquilo que é relacionado com o nosso humor, ficamos mais irritáveis, com uma sensação de fadiga, e em alguns casos extremos de privação de sono podemos até ter, digamos, um estado confusional em que ficamos mais desorganizados no nosso pensamento, na nossa orientação e por aí fora. Isto está muito relacionado com um ponto que eu gostava de falar, que é sobre as funções do sono. Há várias teorias e várias hipóteses que nos falam sobre porque é que nós dormimos, no fundo, não é? Parece que ainda mais na sociedade em que nós vivemos hoje em dia, é uma perda de tempo passar tantas horas a dormir quando podíamos estar a produzir e a fazer mais coisas. Ainda mais hoje em dia esta noção de que o sono tem um papel, pronto, importante, mas que relativo, digamos assim. Nós sabemos que o sono é importante nos fenómenos de conservação de energia e promoção de processos anabólicos. O que é que isto quer dizer? O nosso corpo aproveita as nossas horas de sono para sintetizar coisas, para reorganizar coisas, para produzir coisas as quais não são possíveis de fazer, porque não há disponibilidade, digamos, energética durante o período em que estamos acordados, em que essa energia, digamos, é direcionada para a ação dos músculos, para outros fenómenos celulares e moleculares e por aí fora, que são depois deixados em stand-by durante o sono, e há outros processos que se iniciam com o período do sono. Depois também outras teorias falam-nos dos mecanismos de regulação da nossa temperatura corporal a nível central, a nível do nosso cérebro, e que esses processos são importantes também e ocorrem também durante o período de sono. Há quem diga que o período de sono também é um período de desintoxicação do cérebro, portanto o cérebro aproveita para drenar, para, digamos, encaminhar para o sangue para ser depois eliminado pelo rim, por exemplo, aquelas substâncias que são tóxicas e que devem ser, digamos, expelidas, e é no período do sono, digamos, que há esta limpeza da casa para que o nosso corpo e o nosso cérebro possa funcionar melhor, digamos assim. Há também algo que é muito interessante de estudar e de compreender, que é a relação entre o sono e o nosso sistema imunitário, e sabemos que durante o período do sono há uma estimulação do nosso sistema imunitário, e não só, e as horas de sono, mais à frente vamos falar um bocadinho sobre isto, as horas de sono têm um impacto direto no nosso sistema imunitário, portanto é algo também que é importante e que ocorre durante as horas de sono. E depois também temos aquilo que é relacionado com a maturação do nosso cérebro, não só nas crianças e nos adolescentes, mas também nos adultos, em que há, durante o período de sono, uma maior plasticidade do cérebro, e portanto são estes fenómenos de maturação, digamos, do nosso sistema nervoso central, que depois nos ajudam a consolidar aquilo que é a nossa memória. Portanto, como vemos aqui, o sono toca em quase todos os processos importantes, se não todos, do nosso corpo e do nosso funcionamento.
Então, dormir não é tempo perdido, não é? Não. Dormir é tempo ganho. Acima de tudo. É isso que eu depreendo assim. Agora, Pedro, além disto, sabemos que o sono faz parte de um processo cíclico, não é? Como é que o sono se relaciona com os ritmos circadianos? Hoje começamos a ouvir falar muito sobre o ritmo circadiano. O que é o ritmo circadiano, já agora? Nós podemos, digamos, nos nossos ritmos circadianos, nós temos, digamos, duas áreas. Vamos começar por aquela que é mais nossa. Em todas as espécies, desde os organismos unicelulares mais rudimentares, digamos assim, até ao homem, nós temos ritmos que são cíclicos durante a existência, com períodos maiores ou menores, digamos, destes organismos, e que estão, digamos, intimamente relacionados com a regulação de funções internas do nosso corpo, funções neuroendócrinas, funções comportamentais, funções hormonais e por aí fora, que ciclicamente têm, digamos, um padrão de libertação e de cessação de libertação que constitui, digamos, um ritmo circadiano. É interessante que a primeira vez que se falou, das primeiras vezes que se falou de ritmos circadianos, foi em 1729 por um autor chamado Jean-Jacques Dorteau, que fez uma experiência muito interessante. Ele pegou numa mimosa, numa flor, e percebeu que a abertura das pétalas e o encerramento das pétalas ocorria num ritmo certo, independentemente de a planta estar, digamos, sob exposição solar ou estar em isolamento, digamos, isolada do estímulo ambiental. Havia algo no seu interior, digamos que havia aquilo que nós podemos chamar também de relógio interno, que fazia com que a flor abrisse as pétalas e depois encerrasse as suas pétalas com um período definido, e foi a primeira vez que se falou nisto. Depois, já muito mais tarde, em 1938, Nathaniel Kleitman demonstrou que havia ritmos circadianos no homem. E é interessante que ele fez uma experiência com o seu assistente, fechou-o numa cave e percebeu que o ciclo da sua temperatura, que diminuía no período de sono em relação ao período de vigília, o período em que estamos acordados, e também o ritmo de sono, pelo menos numa primeira fase, era independente da estimulação externa, da estimulação da natureza, do meio ambiente e por aí fora. E ele então achou que haveria, a nível celular, molecular, mecanismos que regulam, digamos, estes ciclos biológicos que existem no nosso corpo. Digamos que podemos chamar estes ritmos circadianos ou estes mecanismos como relógios endógenos que têm um ritmo certo. Mas nós hoje em dia sabemos também que estes relógios têm um padrão certo, mas que eles se sincronizam com o meio exterior, por intermédio, digamos, de uma estimulação ambiental. Vou-vos dar um exemplo. A nossa produção de melatonina segue um ritmo definido, mas sincroniza-se com a nossa exposição solar durante o dia. Os níveis de cortisol é outro exemplo. O nosso volume de urina também varia de acordo com o período de vigília e o período noturno, o ritmo da temperatura e entre outros, que são definidos não só por mecanismos internos, mas que são também sincronizados com o meio externo que nos influencia. Digamos, há algo interessante que eu gostava de partilhar com quem nos ouve, é que a duração do nosso ciclo sono-vigília não dura 24 horas como dura, digamos, o nosso dia. Portanto, dura 24,3 horas, mas este valor não é fixo para todos, varia, e portanto todos os dias o nosso organismo precisa de sincronizar com estímulos ambientais para que possa ter um processo de sono, vigília adequado com a estimulação ambiental, com aquilo que existe no meio ambiente.
Portanto, é uma área muito interessante de ser estudado, os nossos relógios internos, os nossos ritmos biológicos internos e como é que eles se sincronizam com a natureza, com aquilo que está à nossa volta. Muito obrigado por esta exposição, Pedro. Entretanto, já falamos um pouco sobre a importância do sono para a saúde mental, mas existem outras doenças que também são afetadas pela questão do sono, não é? É verdade. Há algo que eu, quando estudei, fiquei surpreendido. Todos os anos, quase no mundo inteiro, nós temos períodos em que alteramos a nossa hora no relógio, não é? Digamos, na primavera nós adiantamos o nosso fuso horário 1 hora e no outono atrasamos 1 hora. Portanto, na primavera nós ganhamos 1 hora e no outono, digamos que ao contrário, na primavera nós perdemos 1 hora de sono e no outono nós ganhamos 1 hora de sono. E o que se sabe é que no dia seguinte, a termos perdido 1 hora de sono, o número de infartos agudos do miocárdio aumenta 24%. E sabemos que o inverso acontece no outono. Quando nós ganhamos 1 hora de sono, os infartos agudos do miocárdio diminuem 21%. Também existe qualquer coisa sobre acidentes automobilísticos também, não é? Verdade. Acontece um padrão semelhante com os acidentes de viação e até com as taxas de suicídio. Há um aumento na primavera quando nós diminuímos 1 hora de sono e há uma diminuição da sua frequência quando nós aumentamos 1 hora de sono. Mas não é só nestas áreas da doença cardiovascular e até da saúde mental, como refletida aqui nas taxas de suicídio, nós sabemos que o sono está relacionado com outra epidemia ou pandemia da nossa sociedade, que é a questão da obesidade. Nós sabemos que há uma relação entre a diminuição do tempo total de sono e fatores que estão relacionados com, digamos, a obesidade. Nós sabemos que quem dorme menos tem uma diminuição da libertação de uma hormona que se chama leptina, que é a hormona que, digamos, que refreia o nosso apetite. E, portanto, dormimos menos, esta hormona liberta-se menos e, digamos, temos o nosso controle sobre o nosso apetite diminui, em parte. E sabemos que, para além de diminuir a leptina, há outra hormona chamada grelina que aumenta quando nós dormimos menos. Mas esta é uma hormona que tem o efeito contrário da anterior, que vai estimular o nosso apetite e que nos vai levar a aumentar a nossa ingesta alimentar porque aumenta a nossa fome. Portanto, se nós dormirmos mal e dormimos pouco, vamos ter tendência para comer mais e para sentir mais fome, digamos, no dia seguinte. Então, dormir é uma boa maneira de perder peso. É verdade. É uma das maneiras que podemos utilizar para associar, digamos, ao tratamento e às mudanças, não só de estilo de vida, mas em alguns casos é necessário fazer também alguma medicação para ajudar, digamos, na perda de peso, nas situações mais patológicas, mas se tivermos um sono regular vai ser mais fácil controlar o nosso apetite e vai ser mais fácil perder peso naqueles que fazem, digamos, que estão a fazer medidas para que o possam perder. A desregulação do nosso dia-a-dia promove a desregulação também no nosso controle do apetite, por exemplo. Mas não fica... Diga. Não, por exemplo, hoje fala-se muito sobre imunidade. Isto também afeta a imunidade, não é, Pedro? Verdade, cada vez mais percebemos que há uma ligação, uma interligação entre a imunidade e o sono. Nós temos uma série de células, os linfócitos, por exemplo, os glóbulos brancos que combatem as infecções, e nós sabemos que uma pessoa que tem uma diminuição do tempo total do sono tem uma maior suscetibilidade às infecções por vírus e por bactérias. Uma noite de má qualidade, por exemplo, no dia a seguir, nós percebemos que as células NK, Natural Killer, que são, digamos, os nossos agentes 0007
do nosso sistema imunitário que identificam não só vírus e bactérias externos ao nosso organismo, mas também as células tumorais que têm uma estrutura diferente daquilo que é habitual ao nosso organismo. Há uma diminuição, quando nós dormimos mal, da capacidade destas células fazerem, digamos, o seu trabalho e, portanto, nós ficamos mais suscetíveis a estas alterações no nosso corpo. Há uma menor atividade de vários tipos de linfócitos, nomeadamente os linfócitos T, há uma diminuição do número de linfócitos que circula pelo nosso corpo, o que nos deixa também com uma imunidade, digamos, mais diminuída, há uma diminuição da produção de anticorpos e há também um aumento de marcadores inflamatórios que estão relacionados com muitas doenças, doenças autoimunes, com também cancros e por aí fora. Portanto, esta relação entre o sono e a imunidade, que começa a ser agora mais bem compreendida, é muito importante e deixa-nos, dormindo mal, suscetíveis a ter mais problemas de saúde. E repare, também há uma associação entre a diminuição da qualidade do sono e do tempo de sono com vários tipos de cancro, nomeadamente com o cancro dos intestinos, com o cancro da próstata e com o cancro da mama. Repare, são cancros que têm uma prevalência enorme nas sociedades atuais e sabemos que quanto menor e de pior qualidade é o tempo de sono, maior é a suscetibilidade a este tipo de doenças. E não temos tempo aqui para falar sobre tudo, mas há também uma associação entre estes problemas relacionados com o sono e a progressão e o desenvolvimento da doença de Alzheimer, uma das demências mais frequentes na sociedade atual. E estamos muito próximos já de terminar o nosso programa, mas então aquela pergunta que todos fazemos, quantas horas é que eu devo dormir e o que é que eu posso fazer para dormir melhor? Bom, em relação às horas, digamos que à medida que nós vamos envelhecendo, o número de horas que nós necessitamos vai diminuindo. Enquanto, por exemplo, um adolescente que dorme entre 8 a 10 horas, um idoso, se dormir 6 horas, pode ser suficiente para ele e isso não vai impactar no seu dia-a-dia, no seu funcionamento do dia-a-dia. Mas num adolescente terá necessidade de mais horas e reparem que os bebés passam habitualmente entre 16 a 18 horas a dormir logo ali nos primeiros tempos, digamos, da sua vida. E nós sabemos que estes períodos do sono vão progressivamente diminuindo à medida que nós vamos avançando. Mas eu não gostava de terminar esta nossa conversa sobre o sono sem dar algumas sugestões de como nós podemos ter um sono de melhor qualidade e com a duração adequada, digamos, à nossa faixa etária, assim dizendo. Quando há bocado eu falei sobre os ritmos circadianos e os ritmos biológicos, o principal fator que faz sincronizar os estímulos ambientais, como quando o sol nasce ou quando o sol se põe, com o sincronizar esses estímulos ambientais com os nossos relógios, digamos, os nossos mecanismos, os nossos marcapassos internos, é a exposição à luz solar. E, portanto, se nós queremos ter um sono de qualidade, o nosso dia deve começar com a exposição à luz solar. Portanto, se nós podemos ir para o trabalho a pé, ou se podemos fazer uma caminhada na parte da manhã, nós devemos aproveitar isso porque o nosso organismo percebe que o dia está a começar e vai sincronizar uma série de mecanismos biológicos para que, quando chegarmos ao final do dia, o nosso sono possa ser mais fácil. Por outro lado, o exercício físico também é importante para termos um sono de qualidade. Mas atenção, não devemos fazer exercício físico depois das 8 da noite, porque vamos estar a ativar, digamos, o nosso metabolismo, a aumentar a nossa circulação sanguínea, digamos assim, a nossa frequência cardíaca, e isso, se for feito muito tarde, muito próximo da hora do sono, pode interferir com a nossa capacidade de adormecer e ter um sono importante. Outro fator é ter um jantar ligeiro, e muitas vezes nós invertemos isto. Não comemos bem ao pequeno almoço,
almoçamos à pressa e quando chegamos à noite à casa jantamos muito. E um jantar com muitos alimentos vai fazer com que durante o sono ainda exista processo digestivo a ser feito e isso dificulta, digamos, um sono de qualidade. Temos que ter atenção também ao consumo de café e o consumo de álcool que devem ser diminuídos ou até abdicar deles, principalmente naquelas pessoas que têm problemas de sono. Por exemplo, a luz sincroniza-nos de manhã, mas se nós estivermos expostos à luz à noite, vai dificultar o nosso sono. E, portanto, antes de adormecermos, 1 hora ou 2 horas antes, nós devíamos evitar o uso de ecrãs, deixar de ver televisão. Por exemplo, ter uma televisão no quarto é das piores coisas que podemos fazer para a qualidade do nosso sono. Embora muita gente diga, eu adormeço bem é ver televisão. Mas o que o nosso cérebro está a perceber é que continua a haver estimulação luminosa, portanto o dia não está a terminar e, portanto, há mecanismos que não se fazem de libertação de substâncias que têm mais dificuldade em ocorrer porque nós estamos expostos à luz que vem dos ecrãs, da televisão, das nossas casas e por aí fora. Por exemplo, a temperatura do nosso quarto não deve estar muito elevada porque quando nós adormecemos a temperatura do nosso corpo baixa e, portanto, o quarto deve ter uma temperatura por volta dos 18 graus, não muito mais nem muito menos à volta desta temperatura, porque é a temperatura, digamos, ótima para que nós possamos adormecer. Tomar um banho relaxante antes de deitar com água muito quente é errado também, porque relaxa o músculo, nós sentimos o nosso corpo relaxado, mas o aumento de temperatura vai dificultar o processo de sono, vai acelerar um pouco o metabolismo, vai acelerar a frequência cardíaca e, portanto, nós temos mais dificuldade em adormecer. Podemos ter um livro para ler que é diferente de ver televisão, com uma luz o mais baixa possível, que não dificulta a leitura, para possamos, digamos, iniciar o sono. Mas destas coisas todas, há 2 que eu gostava de terminar. Nenhum de nós se senta à mesa à espera que a fome venha. E nenhum de nós deve estar deitado na cama à espera que o sono venha. Porque nós sabemos que o nosso cérebro faz uma associação entre o local onde nós estamos, a temperatura, que todos os dias nós vamos dormir naquele sítio, e o cérebro se associa àquele local como um local em que nós não dormimos, em que estamos inquietos, em que começamos a pensar em muitas coisas, sempre que nos dirigimos àquele local para dormir vai haver esta associação. E, portanto, não temos sono, levantamos da cama, vamos fazer outra coisa, vamos ler um bocadinho, vamos ter outras atividades até que possamos sentir o sono. E então, quando sentimos o sono, voltamos para a nossa cama. Destes conselhos todos, há um que é, digamos, o principal ou essencial. Todos são importantes, mas se eu pudesse recomendar só um, eu escolheria um, que é ser regular nos nossos padrões de sono. Ou seja, eu devo fazer um esforço para me deitar todos os dias à mesma hora e levantar-me todos os dias à mesma hora, mesmo no fim de semana. Não existe esta ideia errada, é um mito em relação ao sono, que eu recupero as horas de sono no fim de semana. Não há banco de sono, não há dívida de sono que possa ser depois paga quando nós tivermos mais tempo para dormir, isso não existe. As horas de sono que nós não dormimos não são recuperáveis. E o que é mais interessante, para terminar, é que o ser humano é a única espécie que se priva voluntariamente do sono. Todas as outras espécies dormem e não se privam, digamos, do seu período de sono voluntariamente. Nós, na sociedade que temos hoje em dia, em que achamos que produzir muito, trabalhar muito, fazer muitas coisas ao mesmo tempo é que é importante, geralmente aquilo que nós abdicamos são das nossas horas de sono. Mas devemos todos perceber que dormir não é opcional, dormir não é um luxo opcional no nosso estilo de vida, é uma necessidade biológica que não pode ser negociável, porque, como nós vimos aqui, afeta desde o nosso sistema imunitário a doenças como o cancro,
à nossa memória, à nossa aprendizagem, e tudo melhora se nós tivermos um sono de qualidade e um sono com a duração adequada a cada um de nós. Pedro, eu retenho esta frase que o Pedro mencionou: fazer um esforço para nos deitarmos sempre à mesma hora. Acho que aqui é que começa, é um ponto nevrálgico da questão. Muito obrigado por ter partilhado o seu saber nesta matéria e também conselhos práticos sobre aquilo que podemos fazer. Obrigado por ter estado mais uma vez connosco e espero tê-lo novamente em breve, e será um prazer se assim for, está bem? Eu é que agradeço o convite, é sempre um prazer conversar sobre ciência, sobre saúde, sobre estas áreas que são tão apaixonantes como é a área do sono, e desafio todos aqueles que quiserem aprender mais que possam ir à internet e procurem palestras de investigadores, neurocientistas na área do sono, para perceber a riqueza que existe nestas horas que aparentemente não servem para nada, mas que afinal servem para muito na nossa vida e na nossa saúde. Sem dúvida, um tema riquíssimo. Bem, resta-me também agradecer-lhe a si, que nos viu e ouviu. Sabe que cada domingo aqui estamos com o seu programa sobre saúde, e se quiser entrar em contacto connosco, então não hesite, pode nos contactar para o número 933 93 92 91 ou por e-mail para programas@novotempo.pt. Você que nos ouve na RCS ou nos vê na Novo Tempo, continue connosco e, portanto, marcamos um encontro já para o próximo programa. Até lá, fique bem.